Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós fazemos o comentário da revista de adultos, publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O diferencial é que nós comentamos todas essas lições em 10 tópicos, obviamente que dando uma olhada geral na lição e extraindo ali pontos que às vezes estão ocultos e que o aluno ou o professor, muitas vezes desapercebido, não nota e o tópico está ali nas entrelinhas. Então nós elaboramos esses 10 tópicos para que possa complementarizar a sua aula. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, uma gentileza que você faz, deixe o seu like, que é importante para o canal, caso você considere o canal relevante. E também compartilhe esta aula com o maior número de pessoas que você puder, incentivando essas pessoas a se inscreverem no canal. Muito bem, e também lá no local onde tem para se fazer um comentário no YouTube, você pode fazer. Também cumprimento aqui as demais plataformas ou as pessoas que nos assistem através das demais plataformas que transmitem também a nossa aula. Por exemplo, nós temos aqui o portal AD Alagoas, que é o portal oficial das Assembleias de Deus no estado de Alagoas, que gentilmente toda semana também posta ali o nosso vídeo. Queremos agradecer também ao programa todas as quartas-feiras da Assembleia de Deus aqui na Rádio Farol 90.1, que vai ao ar a partir das 22 horas, transmitindo o áudio dessa nossa aula. E também a duas rádios web, a Rádio Gênesis e também a Rádio Web Capital aqui de Maceió. Muito bem, Deus abençoe os irmãos muitíssimo, é um prazer muito grande poder estar privando desse tempo de ensino, de estudo juntamente com os irmãos. Meus queridos, nós estaremos estudando nessa semana a lição número 10 para 3 de dezembro de 2023, uma lição sem muita coisa para a gente expandir. O título da lição é o Desafio da Janela 1040. Muito bem. O texto áureo da nossa lição diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 20. A verdade prática nos diz: a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Logo mais nós estaremos falando sobre o que é essa janela 1040. Leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20, que nos diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim,
para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Muito bem, queridos, nossa lição consta de uma introdução. O primeiro tópico vai tratar sobre uma batalha espiritual chamada de Janela 1040. O segundo tópico, principais desafios da Janela 1040. Terceiro tópico, estratégias para alcançar países da Janela 1040. E, por fim, uma conclusão. Muito bem, foi um pouco difícil, irmãos, trabalharmos, para encontrarmos aqui 10 tópicos para poder montarmos esta configuração. Mas nós passaremos aqui para os irmãos aquilo que podemos coletar de toda esta lição. Muito bem, primeiro, antes de nós iniciarmos o nosso estudo e a nossa aula, é importante que a gente veja o que significa essa janela 1040. Muito bem, essa janela 1040, se a gente olhar o mapa mundi, ela fica entre o Atlântico e o Pacífico, os dois oceanos, e ela ocupa uma área entre os paralelos de latitude norte, 1040, não é? Então, esse termo, janela 1040, foi criado pelo missionário cristão e estrategista de parceiros internacionais. O nome dele é Louis Bush, em 1990. Então, essa região entre 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, não é? É uma parte ali que ocupa parte da Europa, da África e da Ásia. No comentário da nossa lição, no tópico 1 e o subtópico 3, nos diz assim, que esta área, essa janela 1040, é uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador. Então, nós temos os paralelos ali, 10 e 40. Então, uma faixa, que vai abarcar ali o norte da África até o leste da Ásia. Então, veja bem, essa faixa representa aproximadamente 67 nações marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nesta faixa, irmãos, vivem quase 4 bilhões de pessoas, ou seja, 2/3 da população do mundo. Desse montante, encontram-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. Muito bem. Também nós temos aqui no nosso plano de aula, na sugestão de método, que diz assim, é uma sugestão que você reproduza na lousa ou de acordo com a disponibilidade os principais países que formam a janela 1040, tais como Arábia Saudita, Guiné-Bissau, Albânia, Filipinas e etc. A gente olhando aqui na lição, irmãos, a gente vai ver ali dentro dessa janela está a China, está a Índia, está o Irã, está a Arábia Saudita, está o Egito, a Líbia, o Sudão, está aqui a Argélia, enfim, diversos países aqui. Como nós vimos aqui no nosso comentário, são cerca de 67 nações que ocupam essa área. E são países de muita pobreza, de muita carência e países também fechados para o evangelho, até devido ao tipo de religião que é implantado nesses países. Então, um grande desafio, ser missionário no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, ser missionário aqui em países que muitas vezes não são tão amigos do evangelho, mas não são hostis ao evangelho, porque às vezes você vai para lugares onde as pessoas são muito religiosas e tudo mais, mas você prega, e você não é perseguido, você não é preso,
Você não é morto por isso. Mas há lugares aqui, dessa janela 1040, que se a pessoa for pega com uma Bíblia ou falando de Jesus, ela é presa e pode ser até morta. Então, o desafio da janela 1040, que é o título da nossa lição, fala dessa faixa, não é? Onde há muita pobreza, há muita necessidade, nós vamos ver ao longo da lição, e também uma hostilidade elevada ao Evangelho. Muito bem, então isso é a janela 1040. Segundo lugar, uma região com desafios humanitários e de perseguição. É isso que eu estou falando. Agora eu vou me valer da lição, tópico 2 e subtópicos 1 e 2, vai mostrar, não é, os desafios dessa região, dessa faixa de terra. Tópico 2, subtópicos 1 e 2. Então, uma das necessidades, uma das grandes carências ali são as necessidades humanitárias. Então, vamos ver. Podemos dizer que na região da janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas do mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, ou seja, grandes cidades, com mais de 1 milhão de habitantes, estão ali. Muito bem. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerra e pessoas que vivem sob calamidades e, ao mesmo tempo, impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Então, aqui a gente já encontra uma necessidade, quer dizer, uma faixa, irmãos, de terra, uma faixa, né, de continentes ali, de cidades e tudo mais, que existe muita carência humanitária, muita pobreza, país muitas vezes em guerra, né, muitas vezes locais onde são governados por homens totalitários, né, governantes totalitários, e que mantêm essas pessoas ali debaixo de um jugo, né, muitas vezes debaixo de pobreza, né, as democracias são bastante vulneráveis nesses lugares, né, muitas vezes o que prevalece ali é uma ditadura. Ok, então, primeiro as necessidades humanitárias, e também nós colocamos aqui desafios humanitários e de perseguição, que é o subtópico 2, o desafio da perseguição. Embora tratemos de perseguição à igreja na próxima lição, não podemos deixar de mostrar que a janela 1040 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Os irmãos sabem que esta graduação de perseguição, né, é feita no mundo. Países que estão em primeiro lugar em perseguição, em segundo lugar em perseguição, terceiro lugar, né, e os mais bem colocados em perseguição estão justamente nessa faixa. Em Mateus 23, 34 a 37, podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados por Deus enfrentavam antes e na época de Jesus. Nesse sentido, segundo as informações do portal da missão Portas Abertas, na janela 1040 há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte. Outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 1040. Então, aqui nós tratamos o segundo tópico, né? Janela 1040, uma região com desafios humanitários e de perseguição. Terceiro lugar, meus irmãos, uma região que exige coragem, ou uma região que exige coragem e abnegação. O texto áureo nos mostra aqui o apóstolo Paulo falando
E ele diz assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho onde Cristo houvera sido, digo, e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Daqui eu quero tirar apenas o me esforcei. Paulo, ele enfrentou muitas dificuldades. Paulo foi um grande missionário, um desbravador, um pioneiro na evangelização mundial, né? O grande bandeirante do cristianismo. E ele enfrentou muitos desafios. E desafios, irmãos, que exigem coragem. Ora, vocês ser missionário em um país amigo do evangelho, um país amigo do Brasil, um país que tem acordos com o Brasil, fica fácil. Você vai enfrentar dificuldades climáticas, você vai enfrentar dificuldades culturais, dificuldades da língua e tudo mais, mas você vai, não é? A igreja mantém esse missionário lá e tudo bem. Ele vai sentir saudades da sua pátria, das suas tradições, dos seus costumes, da sua igreja local, mas não é mais tranquilo. Agora, você ir para um país onde você corre risco de morte, onde se você for capturado, você sabe que vai ser preso, vai ser torturado, muitas vezes sua família vai morrer, aí somente para aqueles que têm muita coragem e abnegação. Eu, esses dias, conversando com alguém e falando, a gente pode até não ter coragem, agora o nosso chamado foi para morrer pelo Evangelho. Quando Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ninguém coloca a cruz nas costas para ir passear na praça, para caminhar de uma cidade para outra, aí é fácil. A cruz era colocada nas costas para o indivíduo ir para o local da crucificação, para o local da execução. Então, o chamado de Cristo para o Evangelho é um chamado onde você tem que estar pronto a colocar a sua vida à disposição da causa do Mestre. Mas esses países aqui não dá para missionário que quer ficar tirando retrato, que quer ir para outro país, muitas vezes para fazer um curso, quer ir para outro país para poder aprender, para melhorar o idioma e tudo mais. Não dá, irmãos? E sabe que aí pelo Brasil, pelo mundo, tem muita gente assim, aventureiro, que não tem uma chamada de Deus, E eu quero ver você ter uma chamada de Deus para esses países aqui. Olha, Deus está me mostrando que eu tenho que ir para a Coreia do Norte, Deus está me mostrando que eu tenho que ir para a Tailândia, Deus está me mostrando que eu tenho que ir para a China, Aí a gente quer ver, que não é fácil, meus irmãos? Mas essa região aqui é uma região que só vai quem tem coragem e quem tem abnegação. Aquele que está pronto para morrer por amor do Evangelho, e por amor às almas perdidas. Então isso aqui, veja que o título da lição está nos chamando para isso. Aqui está falando de desafio. Qual o grande desafio da janela 10/40? Nós já aprendemos que lá tem desafios humanitários e de perseguição. Aqui eu estou agora no terceiro tópico dizendo que o grande desafio aqui é ter coragem e abnegação para entrar nessa área que é bastante perigosa. Quarto lugar, o desafio da janela 10/40. Uma região que requer estratégia. Claro, meus irmãos? Ninguém vai entrar de peito aberto numa região como essa aqui. A igreja, com sabedoria, com iluminação do Espírito Santo, vai buscando estratégias, Missionário não se joga lá para ser preso, para ser capturado. Ele pode até ser, mas ele vai se cercar, obviamente, de toda a segurança que ele precisar. Então, o terceiro tópico, ele mostra praticamente a construção das estratégias, E a primeira aqui, a estratégia maior, orar. E orar muito, Muito bem, orando pela janela 10/40. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas
mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países, que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Outros, sim, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para nossas vidas. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito de povos não alcançados. Portanto, é tempo de orar por esses povos. Então, meus irmãos, o primeiro passo, que é passo fundamental, é a oração. Oração dos que estão aqui intercedendo pelos que estão lá. Quem está lá, eu imagino que já deve dormir de joelho, né? Porque a situação é bastante complicada. Quanto mais perigoso, quanto mais desafiador, não é? Mais as pessoas devem se dedicar. Eu me lembro de alguns livros do pastor David Young Cho, antigamente chamado Paul Young Cho, e eu lembro de um livro que ele falou que quando ele ia ministrar em alguns países, onde ele sentia que a concentração demoníaca era maior, ele dizia, antes de subir ao púlpito, ele orava 3 horas. Né? Mas quando ia para determinados países, tinha que orar 4, 5 horas, porque lá o desafio era maior. Então, imagina os missionários que estão aqui e tem que ter coragem, tem que ter força e tudo mais. Às vezes tem um parente capturado e agora desiste ou continua. E ele tem que continuar só muita oração. Uma segunda estratégia, e aqui sim uma estratégia mais dentro da acepção da palavra, a ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda a pessoa cristã. Evangelizar por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para com o evangelho. Nós comentamos na lição passada sobre essa questão do profissional, né? E esses países aqui fechadíssimos para o evangelho, muitas vezes a estratégia que o missionário usa é entrar como um profissional nas diversas áreas. Muitas vezes, estrategicamente, vai aqueles que vão para áreas que são extremamente necessárias nesse país. Então ele chega lá com certo status, é o profissional que nós estávamos esperando. E aí, atuando em sua área, ele vai vendo como evangelizar nesses países, né? Lutando para não ser capturado. E o terceiro subtópico, que é mais uma área em que o missionário entra lá, é a ação médica missionária. A missão médico-missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira na proclamação do evangelho com ações práticas que transformam a vida das pessoas. Jesus disse, pois não necessitam de médicos sãos, mas os que estão doentes. Jesus estava falando do mundo espiritual, né? Mas aqui no mundo físico também é verdade. Embora saibamos que a prioridade do tratamento no ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Então, mais embaixo um pouquinho, essas profissões da área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Então, aqui nós estamos falando da profissão médica, né? Saúde em todo o mundo, eu acredito que seja uma grande demanda, e nesses países, como nós falamos aqui, são países muitas vezes pobres, megalópolis, né? Grandes cidades, e quanto mais gente, mais problema, e às vezes o governo não tem como atender toda essa demanda. E aí entra o cristão com o evangelho, com essa prática profissional que vai reforçar, não é, a sua missão naquele lugar. Muito bem, vamos então para o nosso quinto tópico. Lembrando aqui, falamos no primeiro tópico, o que é a janela 1040. Segundo tópico, uma região com desafios humanitários e de perseguição. Terceiro tópico, uma região que exige coragem e abnegação.
Quarto, uma região que requer estratégia. E quinto lugar, uma região de batalha espiritual. Tópico 1 e subtópico 1 vai respaldar esse tópico aqui que nós estamos falando. Uma verdadeira batalha espiritual. Olha o que diz aqui. O texto da leitura bíblica em classe de Efésios 6, 10 a 20 nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso, estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Então, meus queridos, o que nós estamos falando, nós não estamos aqui preocupados com as armas que esses países têm, com os seus exércitos, não é? Com as suas polícias e etc. Não é? Nós sabemos que a guerra cristã é uma guerra espiritual. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O nosso saudoso pastor Zeneco dizia que as pessoas não são ruins. Ruim é o inquilino que mora nela. Né? Então, nós sabemos que esses países hostis ao evangelho, né, que pegam uma família cristã e executa, a gente sabe que são pessoas dominadas por espíritos de demônios, né? Porque aquilo que é de Deus produz vida. Não existe esse negócio, vou matar em nome de Deus, esse negócio, religião que diz que vai matar em nome de Deus. Não existe. Não é? O projeto de Deus é um projeto de vida. Jesus disse, o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. E quando Jesus foi ser preso, Pedro puxou da espada, não é? E Jesus, não é? Repreendeu Pedro, porque ele disse, olha, se eu quisesse, Pedro, destruir os homens, se eu tivesse vindo para destruir os homens, estou aqui parafraseando, né, irmãos? Ele disse, eu pediria ao meu pai que 6 legiões de anjo, ou 12 legiões de anjo, né, quanto nós precisássemos, e isso aqui teria sido executado. Né? Mas eu não vim para tirar a vida dos homens, eu vim dar vida. Então, Pedro, mete essa espada na bainha, porque isso aí não faz parte do evangelho. Então, meus queridos, uma região de batalha espiritual, sem nenhuma dúvida. Esses países, eles não admitem o cristianismo, não admitem os ensinos da Bíblia, né? E ali há uma grande batalha espiritual. Por isso que o tópico, não é? Tópico anterior, não. No tópico anterior que falamos das estratégias, fala de muita oração. Ok, 6º lugar. Uma região que demanda armas espirituais. Bom, se a batalha é espiritual, as armas têm que ser espiritual. Ora, tem uma mensagem que eu preguei há muito tempo atrás que eu falei, né, que as armas elas têm que ser condizentes com a batalha. Você não vai enfrentar um outro país, ele com tanque de guerra e você com revólver. Você tem que ter arma compatível para poder enfrentar. É como hoje o policial que vai para um morro, muitas vezes o traficante com metralhadora .50, metralhadora Mag, metralhadora Mads, canhão, não é? Lança-rojão e o policial com a pistola. Não faz sentido. Tem que ter aí arma condizente para enfrentar o inimigo. Assim somos nós. Não adianta enfrentar uma batalha que é espiritual, meus irmãos, na força do braço. O missionário não vai para esses países lutando karatê, kung fu, taekwondo. Não, ele vai para lá combater o que está por trás desses povos, né? Que é o inimigo das nossas almas, né? Com os seus soldados à sua disposição, que são os demônios, né? Então, ele vai com armas espirituais.
No tópico 1 e subtópico 2 vai dizer assim: nessa batalha devemos usar armas espirituais. A partir do versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis, ou seja, disponíveis para os salvos, que é o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os sapatos da prontidão para pregar o evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está aí o equipamento do soldado cristão. Não é que não são armas carnais, são armas espirituais. Nós vamos ver também no auxílio bibliológico que está na lição de mestre, que nos diz assim: tomai toda a armadura de Deus. Não podemos nos envolver efetivamente na guerra espiritual por nossa própria força e engenho. Se assim o fizermos, seremos severamente derrotados, ou até mesmo destruídos. Para que possamos travar uma batalha espiritual eficaz, sublinha esta palavra, e sair vitoriosos contra as forças satânicas do mal, devemos usar a armadura que Deus provê, que são essas que nós falamos aqui. Então, meus queridos, se a batalha é espiritual, não adianta arma carnal. A arma tem que ser condizente com a batalha. Batalha espiritual, arma espiritual. Ok. Vamos então para o nosso sétimo tópico. Vamos caminhando para o final. Uma região para aqueles que são dominados pelo amor. Irmãos, janela 1040 só dá para quem tem o coração inundado de amor. Ele não precisa só de coragem e de abnegação. Ele precisa de amor. Né? Porque a questão que está em jogo não é só sua vida. Aí fala da coragem, né? Mas ele está olhando a vida do outro. E isso é amor. Né? Paulo escreveu, diz que o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. Né? O amor não é sentimento, o amor é uma ação. Então, esse missionário tem ação benéfica na medida em que enfrenta países hostis ao evangelho, inimigos do evangelho, mas por amor, né? Ele vai pregar o evangelho ali. Nós vemos na leitura de terça-feira, irmãos, eu marquei na Bíblia aqui, uma palavra que está em Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 39. Olha o amor, que coisa linda. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Perguntas do apóstolo Paulo. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Também temos a leitura de quinta-feira, e nessa leitura de quinta-feira tem um texto que está na primeira carta de João, capítulo 3, e versículo 17 e 18, que diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Pronto, irmãos, até aqui. Né? Então, uma região para aqueles que são dominados pelo amor. Eu estou me referindo àqueles que vão evangelizar essa janela 1040. Oitavo lugar, uma região que exige mais que argumentos. Irmãos, uma região como essa, não dá para enfrentar apenas uma discussão filosófica, porque ela é difícil. Você abre a Bíblia, o cara abre o Alcorão. Você abre a Bíblia, ele abre o livro da religião dele. E agora? Quem está certo, a Bíblia ou o livro dele?
e vai ficar uma discussão de argumento. Eu coloquei esse tópico aqui porque nesses lugares, mais do que em qualquer lugar, tem que haver manifestação de sinais e maravilhas. Eu já soube, né, por fontes fidedignas de que nesses países o Senhor Jesus tem se revelado a muita gente pessoalmente. Irmãos, aí quando isso acontece, acabou, né? O missionário vai para um lugar desse, daqui a pouco Deus o usa com curas divinas, com sinais e maravilhas, e aí não é apenas argumento que está sendo tratado, né? Mas manifestação de poder. É por isso que o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pegarão nas serpentes, né? E as serpentes também não lhes farão dano nenhum. Enfim, irmãos, né? Um evangelho acompanhado de sinais e maravilhas, que é o nosso sonho. Isso não depende de nós, mas de Deus. Então, eu já soube história de obreiros, né? Não vou contar aqui o testemunho porque é grande, mas de obreiros, pastores, missionários que estavam em cidades sofrendo perseguição por causa da religião opositora, e em um determinado momento o Senhor Jesus se apresentar para esse pastor e dizer: a partir de hoje o seu ministério vai funcionar aqui com milagres e maravilhas. E a partir daquele dia, irmãos, coisas extraordinárias começaram a acontecer e as pessoas foram vendo e foram se convertendo. Não é? Isto acontece extraordinariamente, porque nós não podemos fundamentar nossa fé em milagres, em sinais e maravilhas. Não é? Nós devemos alicerçar nossa fé em Deus e servi-lo não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Ok. Nono lugar, eu anotei aqui uma região a ser desbravada. Eu quero pegar a segunda parte do texto áureo, onde Paulo vai dizer assim, que ele se esforçou por anunciar o evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sob fundamento alheio. Me parece que Paulo, ele sentia prazer em desbravar, em ir onde ninguém tinha ido ainda, para ele não chegar no local, já encontrar uma congregação pronta, e ele se escorar naquela congregação. Ele queria ir onde ninguém ainda tinha aceitado, para que ele não edificasse em cima do fundamento que outro já edificou. Então, Paulo estava dizendo: eu quero ser um desbravador, eu quero iniciar o trabalho por onde eu passar. Isso é muito importante. E eu acho, irmãos, que essa região, tenho certeza que nessa região tem locais onde pessoas nunca ouviram o nome Jesus, nunca ouviram a palavra Bíblia Sagrada, nunca ouviram a palavra Evangelho. Então, uma região que muitas vezes você vai chegar e não tem lá uma congregação, um pastor lhe esperando, um grupo de irmãos que outro missionário já levantou. Tem até lugares que tem, mas tem muitos lugares aqui que ainda precisam ser desbravados, que não tem Bíblias traduzidas para as suas línguas. Então, uma região que é um desafio, porque também é uma região que ainda tem que ser desbravada. Vamos deixar esse tópico aqui também. E, 10º lugar, eu coloquei aqui uma região também desejada por Deus. Aqui está o mistério, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não somos nós que temos que escolher os lugares convenientes. Eu quero aqui, eu quero ali, eu só vou até aqui. Para aquele povo lá eu não vou falar. Não, o evangelho é para o rico, é para o pobre, é para o sábio, para o ignorante, para o bonito, para o feio, para quem está no Brasil, para quem está fora do Brasil, para quem está em outras janelas e quem está na janela 1040, que é a perigosa. O evangelho é para todo mundo. Jesus disse: ide e ensinai todas as nações.
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, meus queridos, o Senhor deseja também os que moram nesta janela 10:40, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados queridos irmãos, que Deus assim nos abençoe, que Ele possa aplicar esta palavra ao meu coração e ao seu coração, não é? E que você tenha aí uma boa aula e um bom estudo. Que Deus assim nos abençoe e até a nossa próxima aula, se Jesus não tiver voltado ainda, nós estivermos vivos e se Ele quiser. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.